Olá pessoal, bem-vindos ao oitavo e último vídeo da primeira série de vídeos tutoriais para a utilização da plataforma Japin. Este oitavo vídeo mostra como fazer a importação em massa dos metadados dos arquivos de mídia do dicionário. Veremos que esse tipo de importação segue um procedimento muito similar ao usado para importar dados lexicais, mas com uma tabela muito mais simples. Bom, para acessar a ferramenta de importação de metadados, você precisa estar logado, clicar no seu nome, abrir o menu de ferramentas e selecionar o item Importar metadados. Esta interface de importação vai ser aberta. Bom, assim como na importação de dados, sugere-se como primeiro passo que o usuário faça uma cópia de segurança do dicionário, para facilitar a recuperação de uma cópia boa dele, caso alguma coisa aconteça. No nosso caso, nós já fizemos essa cópia. Em seguida, a gente baixa o modelo único de importação de metadados e abrimos no Excel para ver como devemos formatar nossa tabela de metadados. Essa tabela tem apenas 7 colunas. Todas essas colunas, nessa mesma ordem, devem constar na nossa tabela de metadados que vamos importar no dicionário. Bom, na primeira coluna, deve conter o nome do arquivo de mídia, com aquele mesmo formato já descrito no vídeo 4 da série, isto é, tudo minúsculo, sem espaço, sem acento e sem caractere especial. De qualquer forma, o importante mesmo aqui é que o nome do arquivo desta tabela tenha o mesmo nome do arquivo já registrado no dicionário, o mesmo nome do arquivo que foi importado na outra tabela de importação de dados. Caso o nome seja diferente, o metadado simplesmente não vai ser importado por falta de referência, isto é, porque o arquivo a que se refere não foi encontrado. Na segunda coluna, temos a data de gravação. Este dado deve seguir o formato dia, mês e ano, nesta ordem, sendo 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. E devem estar separados por barra, como aparece aqui no modelo. A terceira coluna informa o local de gravação. Por se tratar de topônimo, provavelmente será iniciado por maiúscula. Não precisa de ponto final nessa coluna. A quarta coluna traz o nome do falante, em geral em maiúsculo também, por ser nome próprio. As gravações para o dicionário normalmente têm apenas um falante, mas no caso de haver mais de um falante, coloque todos os nomes na mesma célula, como aqui, separando por ponto e vírgula e espaço depois do ponto e vírgula. E não coloque ponto final. Essas mesmas recomendações devem ser seguidas aqui com relação ao nome do coletor ou os nomes dos coletores. Em caso de haver mais de um, deve ser colocado na mesma célula, separados por ponto e vírgula e espaço, sem ponto final. Por fim, nas últimas duas colunas, temos o título e a descrição do arquivo de mídia. As duas colunas, em geral, trazem informação muito semelhante. A diferença é que o campo do título não deve ser muito longo, ao passo que na descrição o usuário pode se estender o quanto for necessário para adicionar todas as informações que julgar relevante e que não foram incluídas nas colunas anteriores. Preferencialmente, a descrição deve ser começada por letra maiúscula e terminar com um ponto final. Bom, agora que já conhecemos a formatação da tabela modelo, podemos preparar nossos metadados para importação.
Aqui eu já tenho uma tabela com alguns metadados de alguns arquivos de mídia do dicionário Moreco-Jubim. Aqui está. Agora vamos importar essa tabela para a plataforma. Antes de importar, eu queria rapidamente mostrar uma ferramenta de suporte à ferramenta de importação de metadados. Trata-se da ferramenta de procura de mídia com metadados ausentes. Para acessar essa funcionalidade, clique no menu de ferramentas e escolha metadados ausentes. Aqui. Semelhante à ferramenta mídia ausente de que falamos no vídeo 7, quando clicamos em metadados ausentes, esta ferramenta gera um relatório do dicionário informando ao editor as mídias que não possuem metadados associados. Isso orienta o editor a escolher os metadados que devem ser importados ao dicionário. Então aqui temos 62 arquivos de pronúncia de palavras que não foram encontrados, cujos metadados não foram encontrados, e outros 62 para os arquivos de pronúncia do exemplo. Aqui temos o nome dos arquivos. Isso evidentemente ajuda a saber onde estão os buracos do dicionário. Enfim, de todo modo, vemos que aqui temos mais de 100 mídias sem metadados. Vamos agora importar esses metadados. Vamos lá em importar metadados. Clicamos nesse botão magenta para selecionar a tabela do nosso computador. Aqui, metadados. Aqui. Vamos selecionar esta tabela. E clicamos no botão azul, importar. Os metadados são transferidos para essa tabela de pré-visualização. Essa tabela permite que sejam feitas alterações pequenas, se fosse o caso, né? Mas montanha azul mas não é o caso. Parece que está tudo certo aqui nesse caso, mas vemos que essa tabela de pré-visualização traz uma informação importante aqui na coluna do nome do arquivo. Vemos que algumas células, ou várias, estão marcadas em vermelho. E notem que na coluna registrado, esses arquivos aparecem com o número 2. Isso significa que esses arquivos não foram encontrados no dicionário e que, portanto, seus metadados não serão importados nesse processo. Apenas serão incorporados os metadados dos arquivos que aparecem sem cor de marcação ou com o número 1 na coluna registrado. Aqui vamos agrupar todos eles vemos que são vários arquivos. Não é preciso cancelar a importação da tabela de metadados se houver arquivos marcados em vermelho, como é o caso. Esses arquivos em vermelho, eles apenas não serão importados, mas os demais, esses arquivos, esses metadados desses arquivos, dos arquivos sem marcação, eles vão ser importados. Enfim, eu posso aprovar a importação definitiva da tabela clicando no botão verde, aprovar, e aguardar alguns segundos para que os metadados sejam importados. Se eu voltar agora para a tabela, para a página inicial de exibição de entradas, podemos ver agora que os metadados dos arquivos de áudio foram incorporados, alguns pelo menos,
e que estão disponíveis aos usuários.